brought to you by the Southern Africa Litigation Center and LAMDA in Mozambique. Just quickly, we have interpretation in Portuguese. If you are in the webinar, please do click the Portuguese icon so that you listen to the webinar through the language of your choice or preference. If you have any questions, please also put them in the chat in any language, Portuguese, English, they will be translated. We will also get a chance, raise your hand so that you ask your question, or if you want to contribute in anyhow. After this webinar, we have a quiz. It's an open book quiz that we can respond to. Then you'll get a certificate of participation after that. So please feel free to take part in that webinar. Without further ado, also, if you are listening on social media, please leave your question, your comment on the comment section. We'll make sure that we address the questions. The plan is to have the webinar to be as participatory as possible. So we have 1 hour, 30 minutes of the session. And without further ado, I will invite the Executive Director of SALC to start the webinar. Annika? Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us. I'm going to be co-presenting with Dario, and he will come in a bit later on in the presentation. My colleague Danny will share the slides with you, and we will also put it on the in the chat box for you to download, or it will be emailed to you. My apologies for the first quote, which is not in Portuguese, but basically, this is a quote from Antonio Guterres, the UN Secretary General, who said that hate speech is an alarm bell. The louder it rings, the greater the threat of genocide. It precedes and promotes violence. And for us, and for me, this really just summarizes why we need to take hate speech very seriously, because of what it can result in our society. Next slide. I think what's important for us to remember when we talk about hate speech is that no one is born hating other people. It's something we were learned, and something we must figure out how it has become that so many people in society are hateful and are engaging in hate speech. And that would mean often just trying to not just counter hate speech, but also try and look at what is it that leads to that hate speech. Next slide. So one of the things that do lead to hate speech is misunderstanding and ignorance. And misunderstanding and ignorance often leads to fear. And it's some of that sort of misunderstanding and ignorance that then breeds hate speech. So if we want to deal with hate speech, we also have to deal with misunderstanding and ignorance, which requires going out there and really clarifying a lot of the stereotypes and biases that people have, sharing personal stories so people can understand people on an individual level. Next slide. So the UN has looked specifically at issues around online hate speech, and it made some suggestions on what one can do to deal with that.
the first is not to respond by hate speech, by engaging in more hate speech, to actually stop if one see hate speech and think about how do I address that. One way of addressing it is through fact-checking, because hate speech is based often on propaganda and lies and misinformation. So by us fact-checking it and correcting that information online, that is one way of addressing it. Another one is to also create awareness of hate speech and the impact it has and the harmful impact it has on our society, on our families, on individuals. And then to challenge hate speech, to challenge it with positive messages that speaks instead of hate, but speaks about tolerance, about equality, and about the truth. And to support people who are the targets of hate speech. That is very important, because once you're the target of hate speech, it becomes a very isolating, scary experience. And it's important that we reach out to people who are the target of hate speech and actually provide them with our support and our solidarity. And then finally, it's important to report all forms of hate speech as we come across it, both online and offline. And we'll speak a bit about that today. Next slide. So a big worry, I think, is that people confuse hate speech and freedom of speech. And it's not actually the same thing at all. And I'll go a bit into that. Next slide. So if we say, so the one way of thinking about hate speech is that it's speech that incites violence, where the freedom of speech is speech that encourages debate. That's the one way of separating the two, but it goes a bit deeper than that. Next slide. So if you, internationally, there's not a universal definition for hate speech, but it's basically speech that incites or encourages discrimination, hostility, or violence. So you see, that's very broad. It's much broader than just saying speech that instills violence. It's speech that increases discrimination also. And that broad definition is very important, because once people start engaging in discriminatory language, linked to any group on based on whatever the status of that group must be, that then starts resulting in hate speech. And for the purpose of this conversation, I think we must look at it very broadly to recognize that there are a whole range of groups who are targeted by hate speech. And if we want to protect ourselves from hate speech, we also have to protect others who are the targets of hate speech, even if they are not from our community or our groups that we belong to. Next slide. So when we talk about hate speech, we're talking about hate speech that targets individuals or groups of people based on who they are. We are not talking about criticizing the state or criticizing public officials. That's not hate speech. And that's more linked to freedom of speech and your right to engage in criticism. So two very different things that we're speaking about. Next slide. So when we speak about hate speech, we're speaking about any form of expression. And this can be expression using images, words, gestures, symbols, and that speech is discriminatory or demeaning of an individual or group, and it is based on the real or perceived identity factors of that group or individuals. So whether it's religion, ethnicity, nationality, race, descent, gender, language, economic status, disability, health status, or sexual orientation, gender identity, or many other sort of ways in which
people target groups because of their status. Next slide. So it's always useful when we think about hate speech and we try and discourage people from engaging in it, to go back to the constitution of the country and what that constitution tells us about the type of country we want. So the constitution is more like a social contract. It's an agreement as the highest law in the country. It's us all agreeing that in our country, this is the law that we're going to abide by. And one of the objectives of the Constitution, as you see there, is social justice, national unity, promoting human rights and equality, social stability, promoting a society of pluralism, tolerance, and peace. So if, for example, politicians start engaging in hate speech, we must call them out on it to say, but in Mozambique, our constitution requires that you as politicians and everyone promotes pluralism, tolerance, peace, and human rights. So it's always useful. So even if you respond to social media online, instead of that contains hate speech, one can just respond very simply to say that is not what our constitution requires from us as citizens, and then one can quote this section. Next slide. So the Constitution also says that all citizens are equal before the law, and everyone has the same rights and the same duties regarding of their origin or status. Next slide. Then the Constitution says that acts which try to disturb social harmony should be punished. Now, this can be a problematic section because it's very open to interpretation. But I think what one can say is that a section like this really encourages the state to have laws which criminalize hate speech. Because if it criminalizes hate speech, then that would be a way in which it tries and encourage national unity in the same way that it should promote equality in various spaces in our society. Next slide. So if we look at the right to freedom of expression, yes, there is the right to freedom of expression, but that right has limitations and it cannot infringe on other people's rights. So just because there's the right to freedom of expression doesn't mean that it allows hate speech to take place. Next slide. So one thing I think is just useful for us to reflect, especially when we go into discussion today, and it's about how do we stop hate speech? And what we have allowed to happen is we've allowed hate speech to be normalized. If you see men making hateful comments against women, or people making hateful comments against people based on their sexual orientation, their gender identity, their disability, or any of those sort of status, then if we don't say anything back and we just accept that as our society and we are a hateful society, then it's just going to get worse. And then it would end up justifying people then exerting violence against such communities. So we have to think about, in a society that's becoming more hateful, how do the 29 people of us online and the other people who's on social media listening to this, how do we come together and actually try to say, but the hate speech is not normal. Hate speech goes against our constitution, which says that we must promote national unity.
and pluralism. And hate speech is not something that we want as a society, and it goes against our very laws in Mozambique. So I'm going to hand over to Dario to actually explain what the laws are in Mozambique that potentially could be a way in which one can challenge hate speech. Even if it's not always easy to complain to the police, it might be a way in which one can respond on social media to say, listen, what you are saying constitute an offense, and if you continue, I will report you. So let me hand over to Dario on the next slide. Thank you, Anek. I'll speak in Portuguese, if you don't mind. Boa tarde a todos e a todas. Como dizia a Anek, eu vou fazer aqui uma abordagem mais legal do que nós temos realmente no nosso ordenamento jurídico em relação a esta questão, né, dos discursos de ódio. De um modo geral, nós vamos encontrar algumas figuras jurídicas que, mesmo não sendo diretamente, não refletindo diretamente um discurso de ódio, os discursos de ódio podem ser usados por via destas figuras jurídicas, como a difamação, que pode levar duas vias, pode ser civil, pode ser criminal, como a injúria, como os delitos eleitorais, os crimes, agora na nossa lei chamamos crimes contra a humanidade, e como a discriminação. Next slide, please. Next slide. Ok, thank you. Então, começando pela difamação, nós dizíamos que o discurso de ódio, uma pessoa pode usar a difamação para passar um discurso de ódio. Então, a difamação é definida como uma publicação ilegal, não é? De uma declaração feita por uma pessoa, que é o difamador, sobre outra pessoa, que é a pessoa difamada, não é? E essa publicação refere-se geralmente a casos em que um terceiro ouve ou lê a declaração. Portanto, temos que ter terceiras pessoas, não é? Temos uma pessoa que difama a outra, não é? Perante terceiras pessoas, né? E esta declaração, ela sempre terá que causar danos ao bom nome, à reputação, à dignidade daquela pessoa que é difamada. Portanto, estas declarações podem incluir aquelas que afetam o caráter moral, político ou pessoal de uma pessoa. Por exemplo, se a gente afirma que esta pessoa é desonesta, que é corrupta ou é criminosa, não é? Podem ser factos relacionados à profissão de uma pessoa, por exemplo, dizendo que esta pessoa é incompetente na profissão que tem. Pode ser, por exemplo, algum facto que causa algum constrangimento financeiro. Por exemplo, se nós afirmamos que uma pessoa não paga as suas dívidas ou que não consegue pagá-las. E pode também vestir esta capa de insultos, de falsas acusações, linguagem vulgar e palavrões, não é? Então, tudo isto pode configurar uma situação de difamação. Lembrando que esta difamação terá sempre que ser feita perante terceiras pessoas, não somente perante aquela pessoa que é difamada. E esta difamação, como estamos a falar aqui, neste momento ainda, ela pode ter um tratamento civil, ok? Next slide, please. Next slide, yes. Então, quando a gente diz que pode ter um tratamento civil, estamos a dizer que é possível recorrer ao tribunal para processar alguém por danos, né, e impedir que esta pessoa continue com esse discurso de ódio. Então, quando a gente diz este tratamento civil, a sentença será uma sentença de alguma forma financeira. A gente vai pedir uma indemnização, não é? Quando a gente fala sobre essa responsabilidade civil, esta difamação no tratamento civil vai dar numa difamação, numa indemnização, né? Só que o que acontece é que quando vamos para este tratamento civil, vamos ao tribunal, pode ser muito caro, né? Muitas vezes precisamos de contratar um advogado, às vezes esse advogado pode nos cobrar honorários muito altos, e nem sempre temos a garantia de que a indemnização que vamos receber vai ser superior àquilo que nós vamos receber
aquilo que nós vamos gastar, não é, neste processo, né? Next slide. Next slide, yes, ok. Então, existem alguns requisitos, né, para nós termos esta ação bem-sucedida, esta ação civil contra uma difamação. Portanto, tem que haver publicação de uma declaração. Esta declaração tem que ser, pode ser verbal ou pode ser escrita. O difamador tem que ter a intenção de difamar. Portanto, nós não vamos encontrar uma situação em que alguém difame sem querer, por exemplo. Disse alguma coisa, mas a sua intenção não era essa. Então, neste crime, a intenção é muito importante. Temos que conseguir provar que houve intenção de difamar outra pessoa e tem que haver dano ou prejuízo. O tribunal sempre vai querer saber o que realmente, qual foi o dano que o difamado teve diante daquela situação, não é? Qual foi o prejuízo que teve? Imaginem que aparece alguém a dizer que estou a dever não sei quantos milhões, a não sei quantas pessoas e não consigo pagar, e realmente depois eu vou a um banco pedir um empréstimo e o banco diz, não, você tem um nome sujo, dizem que você, por exemplo, não consegue pagar as suas dívidas, como é que vem aqui pedir um empréstimo, etc. Então isto vai me causar um prejuízo no sentido que eu já não posso ter acesso, por exemplo, a um banco porque o meu nome está sujo por conta dessa difamação. Então, também esta publicação deve violar o direito de uma pessoa ao seu bom nome, a reputação, a dignidade. Então, estes requisitos têm que estar preenchidos, todos. Next slide. E quais são os fatores que o tribunal também pode levar em consideração, né? Nesta sua avaliação, se realmente houve difamação, qual é a indemnização que vai me caber? Algumas questões são, por exemplo, se estas declarações que foram feitas, né, que eu digo que constituíram difamação ao meu bom nome, se estas declarações contêm alguma alegação de crime, por exemplo, se alguém diz que eu cometi algum crime grave, etc. e tal, quando na verdade não aconteceu. Então, isto pode realmente causar um dano muito grave à minha reputação. E, por exemplo, outra questão é o número de pessoas que ouviram, que tiveram acesso, não é, àquilo que foi dito, não é? Quanto maior for o número de pessoas que tiveram acesso àquilo que foi dito, maior a possibilidade de nós termos uma indemnização mais elevada, né? Do que quando é um número limitado de pessoas. As provas de caráter, por exemplo, se eu consigo provar em tribunal que eu sou uma pessoa de bom caráter, sou, enfim, aquilo que foi dito não corresponde à minha forma de ser e de estar na sociedade, isso pode ajudar também a que o tribunal aprecie positivamente o meu pedido, né? E, por exemplo, o tribunal também pode atender, neste caso, em benefício do réu, não é? Se houve um pedido de desculpa, se houve um arrependimento, né? Isso pode fazer com que o tribunal entenda, ok, já houve um arrependimento, então pode, de alguma forma, ajudar a mitigar este dano ou esse prejuízo. Claro que este arrependimento, esse pedido de desculpas terá que ser feito em público, usando os mesmos meios que foram usados para difamar. Se a pessoa difamou-nos nas redes sociais, vai ter que fazer este pedido de desculpas também nas redes sociais, e aí pode, de alguma forma, diminuir ou reduzir aquele dano ou prejuízo que me causou. Next time, please. E há algumas coisas de que o difamador pode usar para se defender, não é? Pode, por exemplo, dizer que a declaração que foi feita é verdadeira, né? E que foi publicada para o benefício de todos, alguma coisa, por exemplo, que diz respeito a uma pessoa, mas que, de alguma forma, podia ser benéfico o seu conhecimento por outras pessoas. Pode também, por exemplo, ser um caso em que esta informação foi dada, por exemplo, dentro de um processo, não é? Entre um advogado e o cliente teve, para se proteger num processo, teve que dizer alguma coisa referente a uma terceira pessoa, a tal pessoa que hoje se diz difamada. Então, nesse caso, pode-se atender que
ok? Houve aqui alguma razão para que isso acontecesse. Por exemplo, também pode acontecer se estamos perante uma investigação de um crime e esta informação surge. Já falávamos também sobre se estamos no âmbito de um processo judicial. Se eu falei, estou-me a colocar na posição da tal pessoa, por exemplo, que está a ser acusada de difamar, se o fiz, por exemplo, em legítima defesa, também, por exemplo, e, por exemplo, se houve consentimento da pessoa difamada. Então, essas situações podem ajudar, de alguma forma, essa pessoa que está a ser acusada a se eximir da responsabilidade, ou pelo menos a ter um pouco reduzida a sua responsabilidade civil. Lembrando que estamos a falar sobre a responsabilidade civil ainda. Next slide, please. Mas, como dizíamos, também a difamação ela tem um tratamento penal, né? Um tratamento criminal. Se nós olharmos para o nosso Código Penal, temos o artigo 233, que diz que quem difamar publicamente outra pessoa, seja verbalmente, por escrito, através de um desenho publicado ou por qualquer outro meio de divulgação, atribuindo-lhe um fato ofensivo à sua honra e reputação, ou transmitindo ou reproduzindo a acusação, será punido com pena de prisão até 1 ano e com multa correspondente. Portanto, para além daquela responsabilidade civil que nós podemos ir ao tribunal e pedir uma indemnização, também podemos levar esta pessoa às barras do tribunal para que esta pessoa tenha um tratamento penal, portanto, pode sofrer uma pena de prisão por conta deste crime de difamação. Next slide. Next slide, yes. Então, nós temos, deixa-me ver uma coisa aqui, um momento só, houve aqui alguma alteração. Na verdade, o nosso Código Penal fala sobre injúria, não é? E não de insulto, não mais de insulto. Este era o nome que tínhamos no Código Penal de 2014, mas o Código Penal mudou, entretanto, em 2018, mas é a mesma ideia, não é? A injúria é uma situação em que já não temos terceiras pessoas a ouvir, por exemplo, determinadas declarações ofensivas, mas, por exemplo, estou eu, a pessoa injuriada e o injuriador, estamos só nós, não é? Imagine que alguém diz, porque tu és gay, etc., dependendo da forma como diz, isso pode configurar o crime de injúria, ok? Lembrando que neste caso já não precisam que outras pessoas tenham conhecimento, basta que eu próprio, que sou a vítima, diga, ok, no dia X, e claro, consiga provar, fulano de tal, não é, chamou-me nomes assim, assado e cozido, não é, e isto já vai configurar o crime de injúria. Next slide, please. Next slide. Então, é preciso lembrar que qual é a legitimidade, quem tem legitimidade para fazer como é que eu diria isso, sem ser muito jurídico, quem tem legitimidade para levar esta causa, não é? A tribunal, pelo menos em questões criminais. Somente aquelas pessoas que sejam as vítimas. Quando a gente fala sobre legitimidade, é quem pode, não é? Imagina que fui eu que fui difamado, o meu pai não pode levar esta causa a tribunal, os meus amigos não podem levar, outras pessoas, não é? Estamos a falar aqui que depende de ação penal privada, ok? É um crime particular e precisa que a própria vítima entende a ação. Next slide. Também nós podemos encontrar
estes discursos de ódio também podem acontecer durante processos eleitorais. Então, a nossa lei eleitoral, que é a Lei 3/2019, no artigo 176, estabelece algumas normas de ética, né, durante as campanhas, né? E diz este artigo que os apelos à desordem ou à insurreição ou incitamento ao ódio, ao racismo, à violência ou à guerra são puníveis com pena de prisão de 2 a 8 anos, salvo se for aplicável uma pena mais severa. Portanto, durante as campanhas, os intervenientes, sejam eles partidos, os próprios cabeças de lista, eles não podem usar discursos que incitem ao ódio, ao racismo, à violência, porque fazendo estarão cometendo uma infração, um ilícito eleitoral. Next slide, please. Também nós encontramos esta ideia, pode surgir esta ideia do discurso de ódio dentro de um processo judicial, e o nosso Código Penal, no artigo 411, fala sobre prevaricação, é o crime de prevaricação. Diz o seguinte, que um juiz que por favoritismo ou ódio proferir uma sentença final manifestamente injusta será punido se a sentença for se a sentença for uma condenação num processo penal com pena de prisão de 1 a 8 anos, se for proferida num processo não penal com pena de prisão de até 2 anos. Portanto, estamos a dizer que é possível um juiz, imagine, está a julgar uma causa, e ele entende, por exemplo, que está do outro lado, uma das partes dentro daquela causa, dentro daquele processo, imaginemos que é uma pessoa transgênero, por exemplo, e este juiz é contra ou tem os seus preconceitos em relação às identidades, imagine que ele vai proferir uma sentença que seja injusta em relação àquela pessoa por conta da sua identidade de gênero, então ele estará, este juiz, a cometer o crime de prevaricação, não é? Então, esta ideia de usar esta característica, no exemplo que eu dava, que é a identidade de gênero de uma das partes, seria com certeza uma ideia ligada ao ódio perante esta característica desta pessoa, ou deste grupo, não é? O grupo que ela representa. Next slide, please. Como eu dizia anteriormente, nós temos agora, o nosso Código Penal fala em crimes contra a humanidade, identidade cultural e integridade pessoal. No antigo falava sobre crimes hediondos. Um destes crimes desta secção, que são os crimes contra a humanidade, identidade cultural e integridade pessoal, é o crime de genocídio, não é? Com certeza nós já ouvimos falar sobre o genocídio, por exemplo, que aconteceu no Ruanda, etc. Então, todo aquele ato, né, que visa aniquilar determinados grupos, não é? Ele vai constituir genocídio. Então, o nosso Código Penal, ele traz este crime de genocídio, que é um crime específico, que é uma das formas mais específicas do discurso de ódio, não é? Diz neste artigo que qualquer pessoa que com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal cometer os seguintes atos, será punida com pena de prisão de 20 a 24 anos. De 20 a 24 anos. Portanto, é aquilo que nós dizíamos, pode acontecer, por exemplo, o homicídio dos membros deste grupo, pode ser, estamos a falar, por exemplo, de um grupo étnico, podem ser infringidas lesões corporais graves, não é, a membros deste grupo e outras formas outras formas que estão aí, desde a linha A até a linha E, que não interessa neste momento estar a lê-las todas, mas a ideia do genocídio é proteger os grupos da sua exterminação, porque é um crime que já vem do direito internacional, porque já aconteceu em vários lugares, né, grupos principalmente étnicos sendo quase exterminados, não é? Somente por conta da sua etnia. Portanto, isto é uma característica
clara de um discurso, de um crime de ódio que pode refletir também discursos de ódio. Next slide, please. E temos um crime agora no nosso Código Penal, que é o crime de discriminação. A discriminação nem sempre, atenção, nem sempre ela vai refletir um discurso de ódio, mas no mais das vezes acontece, não é? Então, este crime de discriminação está no artigo 191 do nosso Código Penal, diz que qualquer pessoa que fundar ou estabelecer uma organização ou se envolver em propaganda organizada que incite à discriminação, ao ódio, não é? Ou à violência contra uma pessoa ou grupo de pessoas com base na sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo ou identidade de gênero, ou que incentive tais atos, será punida com pena de prisão de 1 a 8 anos. Só queria aqui repisar este aspecto muito interessante deste artigo 191, de colocar aqui a identidade de gênero. Ok? Na nossa lei moçambicana não é muito comum nós encontrarmos a expressão identidade de gênero, a expressão orientação sexual. Então, isto não aparece muitas vezes. Então, é preciso parar aqui para realmente olhar para isto com alguma seriedade, não é? E é o que estamos a dizer aí. Este é um exemplo neste crime de discriminação, como o nosso legislador pretendeu proteger determinadas características, e uma das características é a identidade de género. Next slide. Também temos, para além daquelas figuras, daqueles dispositivos que nós encontramos no nosso Código Penal, também existem algumas coisas no direito internacional. A nível regional temos a Convenção de Malabo, que é uma convenção da União Africana sobre proteção de dados e cibersegurança. E uma das coisas é preciso dizer que esta convenção de Malabo, ela foi ratificada por Moçambique, portanto, no direito internacional é preciso, para que determinado instrumento valha no direito nacional, é preciso que seja ratificado. Então, neste caso, esta convenção foi ratificada por Moçambique. Então, vamos ler aí um dos artigos que diz: os Estados parte tomarão as medidas legislativas ou regulamentares necessárias para criminalizar, a quem criar, descarregar, divulgar ou disponibilizar sobre qualquer forma escritos, mensagens, fotografias, desenhos ou qualquer outra apresentação de ideias ou teorias de natureza racista ou xenófoba através de um sistema informático, a quem ameaçar através do sistema informático cometer uma infração penal contra uma pessoa pelo fato de pertencer a um grupo distinguido pela raça, cor, ascendência, origem étnica ou religião, a quem insultar através de um sistema informático pessoas pelo fato de pertencerem a um grupo distinguido pela raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, opinião política e por aí vai. Então, esta é uma convenção específica sobre cibersegurança, sobre proteção de dados pessoais. Cada vez mais nós temos verificado que os ataques que a nós, como comunidade LGBT, sofremos nas redes sociais, etc. Então, nós temos aqui uma convenção da União Africana que fala sobre isto, sobre estes ataques quando se usa as redes sociais, né? Next slide, please. Então, estes crimes de ódio, eles podem levar ao assassinato, podem levar à violação, podem levar à agressão das vítimas, né? Next slide, please. Temos alguém com o... Ok. Yeah, thank you. Há uma coisa muito interessante no nosso Código Penal agora, que é o homicídio qualificado. Diz no artigo 160, será aplicada uma pena de prisão de 20 a 24 anos quem causar a morte de outra pessoa em circunstâncias que revelem particular reprovabilidade ou perversidade, nomeadamente em qualquer das seguintes circunstâncias:
cometer o ato motivado por ódio racial, religioso ou político, ou ódio baseado na cor, na origem étnica ou nacional da vítima, no sexo, orientação sexual ou identidade de género. O que estão a dizer aqui? Se alguém comete um crime de homicídio, portanto, mata outra pessoa, ok? E ao matar esta pessoa, este indivíduo, a sua motivação para cometer este crime foi, por exemplo, a raça da vítima, a religião da vítima, aspectos políticos, filiação política da vítima, a cor, a origem étnica ou nacional desta vítima, o sexo da vítima, a orientação sexual desta vítima ou a identidade de gênero. Então, o homicídio, este crime de homicídio considera-se um crime qualificado. O que é isto da qualificação? Dentro daquilo que em direito penal nós chamamos moldura penal abstrata, não é? O que são as balizas, isto de moldura penal abstrata, são as balizas que o juiz tem para aplicar a pena, não é? Imaginemos, não tenho agora muita certeza, mas acho que é 16 a 20, em condições normais, a baliza para o crime de homicídio, ok? Mas, se este homicídio for qualificado, nestes casos, a pena sobe para 20 a 24, ok? Matou por outro motivo, qualquer que não está aqui, pode ser de 16 a 20, mas se matou por algum destes motivos, da linha G do artigo 160, então o juiz vai ultrapassar a baliza que ele tem para aplicar a pena e pode chegar a uma pena de 24 anos. Next slide, please. Acho que it's over to you, Anek. Anek? Thank you very much, Dario. I will be brief. Dario, can I ask if in the meantime you could just look through the chat box, and then when I'm finished, if you could just answer some of the questions in the chat box. Okay. I'll quickly, yeah, it won't be long. So basically, I think what we want to get from this webinar is that we should never tolerate intolerance, because if we do that, we're basically endorsing it and saying we allow that. Next slide. There's something we need to also be aware of internationally that is happening. So if you look at the US, for example, or in many other places, people who engage in hate speech are emphasizing that it's their right to say their mind. And if we then tell them to not engage in hate speech, they say that we're infringing on their rights. And they're pretending that they are the victims instead of the people who they commit hate speech against. So if we start fighting against hate speech, we must recognize that we're going to come up against people who will defend their right to engage in hate speech. And I think that we have to not back down. We have to continue to emphasize that this hate speech that people engage in is against the law in Mozambique, both the penal code and the AU convention that Mozambique signed onto and the constitution itself. And therefore, whatever people say, we should not allow that to happen. And I think we must just stand firm, because people who engage in hate speech can so quickly pretend that they are vulnerable because no one allows them to say what they think and all of those things. And I think that's just not true. And we should clarify that blatant mischaracterization of what they're saying. Just next slide. There's a Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa that specifically says that states must enact laws that prohibit hate speech on any ground. And
that hate speech can warrant criminal sanctions if it taking into account sort of how widespread it is, its intent to incite, its extent to which it takes place in public, and the extent to which it can cause harm to people. So hate speech is not the same as someone who just insults someone. So if I insult someone, that's not hate speech. But if I insult you in a way where I'm demeaning you, discriminating against you, and encouraging people to treat you as a lesser human being, then that does become hate speech. So although we don't want laws to stop people from expressing their mind, we do want laws that stop people from discriminating and inciting violence against particular groups in society. And then next slide. Just to note that if we want to stand up against hate speech, we should also report it whenever we come across it. And there are some hyperlinks here to how you can report it on Facebook, on Instagram, on X, and on TikTok. And we should just, and the example there of what is hate speech is actually from TikTok itself, where they see it as quite broadly including hate speech based on sexual orientation and gender identity and disease and immigration status. I think one thing is to call it out, to remind people that it's against the law and against what we want as a country, and to report people so that it can actually be removed, so that people don't end up forwarding these sort of hate speech things and making it worse. So with that in mind, I'm going to hand back to Dario in case he has any comments on what has been said in the chat box. Thank you, Anek. Yes, creio que temos alguns comentários, mas há só uma pergunta, não é? De um dos participantes. Ele diz: o que é que nós fazemos se nós somos agredidos verbalmente, né? Ele se apresenta como um indivíduo LGBT e diz: o que é que nós fazemos se somos agredidos verbalmente online e offline? Primeira coisa, a primeira forma de defendermos os nossos direitos é conhecendo-os. Uma das coisas, a pior coisa que nos pode acontecer é nós não sabermos que temos direitos, né? Então, a primeira forma de defender os direitos, seja de quem for, é quando a gente conhece estes direitos. Então, estas questões que estávamos a discutir aqui são questões que nós temos que partilhar com os nossos amigos, com os nossos pares, não é? Para que realmente as pessoas primeiro saibam que elas têm direitos e quais são os direitos que elas têm, né? Segundo, o que fazer? Como nós dizíamos na nossa apresentação, a maior parte destes crimes são crimes particulares, o que significa que eles dependem da acusação da vítima. Não há outra pessoa que pode levar esta questão a tribunal que não seja a própria vítima. Então, a vítima, tendo conhecimento de que tem direitos, tendo conhecimento de que estes direitos foram violados, tem esta prerrogativa, tem esta liberdade, esta abertura, não é? Para fazer uma queixa. Pode fazer uma queixa numa esquadra, pode fazer uma queixa diretamente na procuradoria, então, mas tem que fazer a queixa. E esta mesma pessoa, nosso companheiro aqui que nos escreve, também dizia abaixo que se não tivermos dinheiro, por exemplo, para pagar advogado, como é que fazemos? Existem algumas instituições públicas, como o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, como o IAJ, que é um instituto que pertence à Ordem dos Advogados, que prestam assessoria jurídica gratuita a qualquer indivíduo.
nós, como Lambda, falando da parte da Lambda, também vamos iniciar dentro em breve, pelo menos na cidade de Maputo, e depois vamos estender para outros pontos, a assistência jurídica gratuita, que as pessoas poderão aceder a isso dentro dos nossos centros comunitários. Não é? Então, existem formas, sim, de nós fazermos valer os nossos direitos sem termos que pagar um advogado, tendo em conta que muitas pessoas da nossa comunidade não têm recursos para o fazer, ok? Eh, Deixa-me ver se há mais alguma questão. Deixa-me ver, o Cisne, boa tarde, obrigado pelo tema. Gostaríamos de ouvir orientações de como lidar com situações como estas. Muitos jovens abandonam suas casas por conta da pressão e tais discursos, não é? Poucas vezes se consegue fazer justiça por parte dos crimes de casos familiares, porque as pessoas se sentem ameaçadas. Sim, Cisne, isso é muito interessante. Sim, estes crimes podem ser cometidos pelos nossos familiares. Então, a resposta é a mesma. Independentemente de quem comete o crime, esta pessoa ou estas pessoas têm que ser responsabilizadas, criminalmente, civilmente. O que acontece é que muitas vezes é difícil, e entendo o comentário do Cisne, é difícil levar a tribunal um nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, não é? Mas, dependendo do tamanho do dano que isto nos causar, acredito que em algum momento teremos que enfrentar essa realidade e realmente levar essas pessoas a tribunal. E eu entendo muito bem o que o Cisne está a dizer, é que realmente muitas vezes está tudo preparado para ir, mas depois as pessoas recuam porque têm laços de familiaridade com o violador, não é? Então, isso é uma coisa que nós não podemos. Sim, e a ANEC está a dizer aí, sim, nós temos temos também o crime de violência doméstica, assim, que aí, nesse caso, é um crime público. Souza, desculpa, só Sim, acrescentando sim, um pouco o seu discurso, sim. várias das vezes não é só o laço de familiaridade que se encontra, os acordos Uhum, bilaterais que são feitos fora do nosso campo de visão, porque no final do dia cada um vai para sua casa. O uhum, agressor faz um rastreio, até entra com as entidades competentes à busca de informação acerca do agredido, como ele, o uhum, agressor, para tentar encontrar num outro foro fora daquele lugar de justiça, para entrar em acordos em valores monetários. Muitas uhum, das vezes os nossos processos acabam em acordos nas esquinas, uhum, posso assim dizer. Como uhum, dizem, uma mão lava a outra, as duas lavam a cara, o agressor eh, fala das despesas de tribunais, de advogados, fala de uhum, muita coisa, assustando o uhum, agressor. Que tem uma uhum, taxa de comparticipação que temos que pagar, fala daqueles todos os processos judiciais que no final de tudo tem um custo judicial que tem que ser feito o pagamento ao tribunal. Então, uhum, várias das vezes, como nós sabemos, os nossos beneficiários, principalmente as trabalhadoras de sexo, que é o grupo-alvo com que eu trabalho com ele, elas acabam uhum, recuando. Elas uhum, acabam recuando, tem que pagar o quê? Isso também já está me levando a também a morosidade do sistema judiciário. uhum. Então, ela já com essa experiência prefere sempre, vais me dar quanto? Ela acaba dizendo, vou Sim, te dar uns 10 mil, vou te dar uns 50 mil. uhum, Acabou. O ok. agressor sai totalmente impune. Só queria contribuir com esta Exato. parte. Muito Obrigado, obrigado, colega. Não sei o nome, sei que está a falar do Chimoio, mas obrigado, Não, não, realmente. não. Meu nome é Shimoyo. Eu trabalho Oh, ok. na Associação Geração Saudável, AGS. Ok, seu nome é Chimoio. Ok, interessante. Então, sim, realmente estes acordos extrajudiciais nem sempre são justos, não é? E quando as pessoas têm, por exemplo, poucos recursos, quando as pessoas são um pouco alfabetizadas, é muito comum que elas sejam manipuladas para aceitar estes acordos extrajudiciais. Então, o nosso trabalho, nós que trabalhamos nas organizações, etc., nós temos que intensificar o nosso trabalho de literacia legal, não é?
porque estes nossos grupos-alvo, trabalhadoras de sexo, minorias sexuais, pessoas com deficiência, muitas vezes, como eu dizia no início, nem sequer sabem que têm direitos, não conhecem toda esta engenharia jurídica que nós estávamos aqui a falar. Então, nós não precisamos, temos que ser proativos, não esperar que as coisas aconteçam, para depois ir atrás do problema, mas temos que realmente tomar a dianteira no sentido de que dotar as pessoas de conhecimento acerca destas questões e mostrar a elas o que elas ganham, o que elas perdem quando elas não vão a um tribunal, quando elas desistem de um processo, não é? Então, isto também é responsabilidade nossa como sociedade civil, como membros de organizações LGBT e outras organizações que estão aqui representadas. Creio que não tem mais nenhuma questão por agora. A NEC, Okay. Okay, thank you so much, Dario, for answering those questions and the engagement. There was a question that I saw earlier on. I don't know if it probably have been answered during the presentation. Someone was asking if there is a policy against hate speech in Mozambique. Dario, would you like to? okay. Yeah, okay, Ana. Sim, esta pergunta foi colocada se há alguma política contra discursos de ódio. Uma política codificada em si não existe, mas pela nossa apresentação nós fomos mostrando como esta questão dos discursos de ódio está prevista em vários dispositivos legais, principalmente no Código Penal. Falamos, por exemplo, da lei eleitoral. Então, não existe uma política onde tudo isto esteja codificado, não é? Mas nós podemos encontrar, assim como fizemos nesta apresentação, estas questões dos discursos de ódio, assim, um pouco, principalmente no Código Penal e outras leis. Então, é uma questão que está salvaguardada na nossa lei moçambicana. Thank you so much, Dario, for that question, that response. If there are any questions or if you want to contribute, please feel free to raise your hand and we'll give you the platform. We have a few minutes before we end the webinar. And I really like the discussion around, hate speech coming from families, and it can be a really difficult situation when it's a member of the family, expressing hate to you. But like Dario was saying, it's important to take steps and make sure that the cause take action against hate speech, so that we change the environment, so that we educate people that hate speech is harmful, so that we don't tolerate it as well. Not speaking out is, making sure that it gets ingrained within our societies. And victims can be pressured to not take action, can be pressured to take money, and so forth. And we are only human, aren't we? I don't know if there are any questions, otherwise I will give Anneke maybe last comment. And Sorry, Mercy, there seems to be Okay. a question or two in the chat, but they're in Portuguese. So, Dario, if you don't mind checking those. Yeah. And there's Sim. also a hand up from Lucas dos Santos. Okay, in that order. Ok. Eu vou primeiro, então, ler algumas questões que surgiram aqui no chat agora. Alguém da Maning Diversidade, que é uma organização LGBT moçambicana, que relata aqui que tiveram um caso, né, de um beneficiário que foi agredido pelo irmão
e que quando pretendia levar este caso à justiça para apresentar queixa, a própria mãe ameaçou o filho que devia ou retirar a queixa ou teria que abandonar a casa. Então, este é um relato daquilo, no fundo, que estávamos a falar há pouco, não é? O Antônio Timbana, ele pergunta quais são os discursos de ódio mais presentes em Moçambique e onde é que eles ocorrem, se é nas televisões, nas redes sociais, nas igrejas. Bem, Timbana, infelizmente nós não temos ainda um estudo sobre isso. Eu não gosto de falar à toa, gosto muito de procurar evidências, mas o que eu posso dizer é que os discursos de ódio estão a aumentar, principalmente nas redes sociais, têm aumentado bastante, pelo menos nós conseguimos fazer esta medição na nossa página, na página da Lambda, principalmente depois das medidas administrativas do governo Trump. Então, parece que as pessoas entenderam que elas estão livres para fazer estes discursos de ódio de forma aberta. Então, aumentou muito o uso das redes sociais para atacar pessoas da comunidade LGBT. Isso é evidente quando nós olhamos a página da Lambda. Eu acredito que as outras organizações que tenham páginas também, seja no Facebook, hão de estar a notar o mesmo fenômeno. Tínhamos o Lucas que queria falar. Dário, Sim. sem se esquecer, Sim, saudações. as igrejas onde é que estão mais concentradas a comunidade conservadora. Então, temos também assistido muitos discursos de ódios e alguns discursos de ódios muito fortes. Eu digo isso porque frequento uma igreja e já vi essa situação. Chegam até a chamar endemoniados. Isso é demônio. Estás a ver? No meio daquela toda gente, semelhante àquela situação que tivemos há poucos dias na televisão, na TV Sucesso. Aquela situação Sim. daquele jovem em que ele ficou todo encabulado. Para quem consegue perceber aquela reação que ele teve, consegue perceber que ele ali ficou sem saber o que dizer, acabou até se assumindo fora do gênero que ele representava. Não sei se não perceberam, mas eu percebi, porque ele era tanta pressão, toda a gente a gritar, não, aquele ali é homem, aquele é homem. Ele ficou ali, teve que abandonar o seu gênero, forçadamente, porque ele já percebeu que assim eu não fui aceite. Se eu não aceitar o que eles estão me impor, aqui pode acontecer uma coisa que eu depois não vou conseguir controlar. Então, foi nessa situação. Eu falo desses dois pontos porque tocaste no ponto de redes sociais, de televisões e companhia, e também o ponto das igrejas, Dário, onde que está muito concentrada a comunidade conservadora. Os discursos de ódio também lá são extremos e muito fortes. Estás a ver alguém que vai à igreja, é crente, acredita na fé, e tem a presença de alguém intitulado como demônio. Isso é demônio. Aquilo é uma coisa muito pesada. Só queria contribuir desta forma. Muito obrigado. Obrigado, Chimoio. Vamos passar para o Lucas, depois para o Stênio. Saudações, Dário. Obrigado pelo espaço. Eu primeiro quero agradecer pelo tema de hoje que aqui está sendo partilhado e também quero partilhar um pouco sobre aquilo que tem sido um dos maiores calcanhar de Aquiles com relação às diferentes formas de violência que a comunidade LGBT no seu todo tem estado a sofrer. Eu represento a ANTRA, que é a Associação para a Promoção dos Direitos das Pessoas Transgênero ao nível da cidade da Beira, isto em Sofala. Ora, nós estamos a desenvolver um projeto que está sendo feito a nível do distrito da Beira, que tem a ver com o transempoderar, que é o empoderamento trans com relação a conhecerem os seus direitos. O principal problema é meramente caracterizado pelo estigma e discriminação ao nível das sociedades e
ao nível dos espaços públicos. Então, esta componente, ou esta questão do estigma e discriminação, ela se transforma em várias outras formas de violência, seja ela física ou psicológica, colocando, não é, as pessoas da comunidade, neste caso nós trabalhamos com pessoas trans, a marginalização social. Então, este é um dos maiores obstáculos e na qual nós sentimos e vemos que existe um baixo nível de reporte desses casos que têm a ver com estigma e discriminação, resultando da falta de literacia legal, não é, para as pessoas trans, e também do desconhecimento sobre os mecanismos de denúncias possíveis. Então, muitas das vezes, as vítimas de violência, não é, por meio da discriminação, não sabem como acessar a proteção legal ou como denunciar um abuso de forma segura. Então, além disto, a falta digamos, dos meios seguros e acessíveis para reportar estas violações agrava ainda mais esta situação de vulnerabilidade. Então, nós estamos como a ANTRA na cidade da Beira, temos feito esse trabalho de empoderar as pessoas trans, de dar a conhecer quais são os dispositivos locais existentes para podermos reportar os nossos casos. Temos trabalhado com o IAS, temos trabalhado com a PRM e temos também trabalhado com outras entidades no sentido de nos apoiarem de forma segura, porque quando os casos são identificados e reportados, muitas das vezes as pessoas da comunidade não têm tido feedback por várias barreiras, em algum momento pessoais impostas, por conta deste lado das famílias intimidarem este laço familiar, ou também por conta destes valores monetários, mas dar a conhecer que existem dispositivos que não são pagados, que não precisam de nenhum valor, isto é importante. Então, nós estamos a levar esta abordagem de forma que as vítimas possam receber aquilo que é o seu apoio jurídico, psicológico e social necessário para buscarem uma justiça e proteção. Era este contributo que eu tinha. O meu muito obrigado. Obrigado, Lucas. Acho que estava o Stênio e depois vou passar para a NEC de volta. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Sim, durante a sessão eu pude notar 2 pontos muito importantes, que o discurso do presidente Trump tem aumentado demais o preconceito e a discriminação, porque a maioria das pessoas ficam se associando, porque todo mundo está ciente que os Estados Unidos da América sempre foi a fonte de ajuda para os direitos humanos, justamente sendo um presidente que representa muito, a opinião dele é muito significativa, então, de uma forma direta, acaba nos afetando a todos nós. Então, a comunidade em si está em apuro. E também queria saber qual deve ser o nosso posicionamento com os jornalistas que eles estão cientes da situação, mas mesmo assim preferem passar por cima para ridicularizar as pessoas LGBT nos seus canais televisivos. O que é que devemos fazer? Ok, obrigado, Stênio. A primeira parte da tua fala, creio que era mesmo um comentário em relação ao impacto dessas medidas do Trump. A segunda, que é exatamente a questão, o que é que a gente faz? Temos que estar atentos primeiro, como eu próprio dizia, o uso das redes sociais, da televisão, para passar discursos de ódio está a aumentar. Então, a primeira coisa é que nós temos que estar atentos. Nós temos que primeiro começar a documentar. Não é? Houve uma pergunta aqui que foi colocada pelo Timbane, quais são os tipos de casos, onde é que está a acontecer. Então, nós, como organizações, temos que começar a rastrear estas situações, né? Para que ao fim de um ano, por exemplo, a gente possa dizer que, olha, em Moçambique, por exemplo, aconteceram, sei lá,
tantos milhões ou tantos mil casos de discursos de ódio nas redes sociais, etc. Nós temos que documentar, é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos que tomar a dianteira no sentido de que fazer statements, como é que eu digo isto? Tomadas de posicionamento clara quando as coisas acontecem. Às vezes não são questões criminais, mas mesmo quando é aquela situação que o Stênio estava a dizer, que não é criminal, mas de alguma forma coloca a comunidade de uma forma ridicularizada, então nós temos que fazer tomadas de posição, não é? Escrever para essas instituições, partilhar estas cartas de repúdio nas nossas redes, nós temos que mostrar a eles que nós estamos atentos, não é? E claro que se isto ultrapassar esta linha, onde parece que ainda não é crime, parece que ainda é uma coisa leve, mas já nos atinge, mas se ultrapassar aí realmente temos que fazer aquilo que estamos a falar aqui hoje, temos que levar o caso aos tribunais, temos que exigir indemnizações, temos que pedir que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente também. Anneke, we still have time? Yes, we still have time. There's another hand from Manenke. Yes. Go ahead, please. Manning, diversidade, por favor. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Dário. Eu só queria fazer um pouco em cima do que Dário acabou comentando sobre o comentário do Stênio, se não me engano, acho que esse é o nome, sobre as televisões. Há uma necessidade de nós, como pessoas da comunidade, começarmos também a não olhar redes sociais como algo tipo, que não seja político, que não seja um espaço onde nós podemos fazer o ativismo, nesse caso. Nós podemos aprender com o caso do Brasil, onde por muito tempo a direita, nesse caso, usou das redes sociais para disseminar ódio. E que agora nós vemos que muitos ativistas brasileiros também estão a tomar as redes sociais também para reverberar tipo, essa mensagem do ativismo. E eu acho que é o que nós aqui em Moçambique ainda nos falta. Nós ainda tipo, estamos nas redes sociais e pensamos que tudo é meme. Eu vejo muitos aqui em Moçambique que são ativistas, que compartilham conteúdos, homofobia recreativa, nesse caso, né? Homofobia recreativa, sem perceber que estão a jogar mais gasolina. Acontecem tantos casos aqui em Moçambique, como em algumas televisões, como TV Sucesso, onde pessoas da comunidade são marginalizadas. E nós, como ativistas, não aparecemos também nas redes sociais a rebatermos essas pessoas. Nos TikToks, nós temos visto tipo, pessoas que são da comunidade, mas sem nenhuma literacia, a falar de coisas que têm a ver com a comunidade. E não aparece nenhum ativista que tenha essa literacia a rebater ou a falar, a dar informação correta nas redes sociais. Há uma necessidade de nós também olharmos para esse lado. A Porela, se não me engano, há algum tempo tinha um podcast, acho que ainda tem sim, esse podcast, que era um espaço muito importante para nós trazermos essas outras narrativas, porque se nós esperarmos só que os apresentadores de televisões convidem pessoas da comunidade para ir falar, sempre vão chamar aquelas pessoas que para eles sempre vão para lá para ir falar de sexo, falar quanto é que cobram, essas coisas, e para ridicularizar. Quando vão pessoas que vão para lá como ou um Dário vai à televisão, aquilo não vai viralizar. Sempre vai viralizar aquela pessoa da comunidade sem nenhuma literacia para falar em público. Então, há uma necessidade de nós, como organizações, também olharmos para esse espaço digital
nos preocuparmos em estar lá e partilhar mais mensagens. Tipo, é muito importante termos esses webinars. Eu fui vendo aqui alguns comentários que pessoas diziam, tipo, olha, nós precisamos de espaços como esses, onde se fale sobre os direitos, onde se fale sobre as lutas da comunidade LGBT, onde nós falemos mais, onde nós falemos mais sobre os nossos trabalhos, essas coisas todas. E era só mais isso. Obrigado, Lionel. Creio que tínhamos o Lino também com a mão levantada. Boa tarde a todos, todas e a todos. Obrigado, Dário, pelo espaço. Eu sou Lino João Lavo, sou coordenador executivo da Coedia, que estamos sediados na província de Manica. E neste momento me encontro a participar a partir de Nampula, onde temos a nossa subsede agora. Aliado a essas questões, eu penso que o colega Stênio bem disse aqui, que após o pronunciamento do governo ou do executivo do Trump, muita gente aproveitou-se disso para faltar com respeito, para estigmatizar, para discriminar a comunidade LGBT. Recordo eu que por 2, 3 vezes já passaram pessoas pelo nosso escritório a dizer: agora queremos ver, depois da decisão do Trump, onde é que os maricas vão estar, porque o Trump não admite isto. Recordo eu que temos um caso agora, está sendo dado em seguimento a este pronunciamento e que está neste preciso momento na Procuradoria da província de Manica, por conta deste mesmo pronunciamento, do estigma e discriminação. Muita gente aproveitaram-se deste pronunciamento para aproveitar ou oportunar-se para poderem faltar com respeito às pessoas da comunidade LGBT. Depois de tanto trabalho que tem sido feito há anos, tanto, por exemplo, passamos no ano passado, quando implementávamos o projeto de inclusão social, a Coedia junto da Lambda, que tivemos resultados, tanto que nos mesmos resultados temos pessoas da comunidade LGBT que hoje fazem parte da nossa história de sucesso, que frequentam outras igrejas, como por exemplo, muitas delas para a província de Manica estão a congregar na Igreja Velha Apostólica por conta da nossa ação, por conta das nossas atividades. Por conta disto, eu penso que não podemos olhar muito para o lado das pessoas. As pessoas são mais pela natureza. Nós temos que olhar atualmente para aquilo que são solução ou soluções dos problemas, porque os problemas não vão parar. Aqueles que quiserem faltar com respeito, como o Dário bem disse, explicou-nos aqui de forma mais detalhada, quando alguém faltar com respeito, discriminar, ofender, trazer ali expressões ou palavras injuriosas, o que temos que fazer é apenas dar um segmento. Ainda bem que nós, como Coedia, temos paralegais, temos muita gente da comunidade LGBT que, embora não sejam pessoas que foram à escola, mas já estão informados sobre os seus direitos. E as pessoas já estão a dar segmento aliado a essas questões de estigma, discriminação, de palavras injuriosas, ofensivas. Então, eu penso que, até então, estamos num bom ritmo, mas pessoas com caráter duvidoso, pessoas que faltam com respeito, nunca vão nos faltar. Mas pessoas desta natureza, temos que sempre dar um segmento. Segmento, o que é segmento? É encaminhar os casos a quem de direito, falo da justiça, postos policiais, líderes comunitários também já estão a resolver, porque os líderes comunitários foram consciencializados a partir do programa a inclusão social que a Coedia implementou com o apoio ou com o financiamento da Lambda. Muito obrigado. Obrigado, Lino. Temos uma mão aí do Cisne. Sim. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos. Eu venho acompanhando sobre este tema desde que iniciou e eu achei muito interessante e
eu acho que é uma oportunidade de aqui falarmos um pouco sobre o que é que está por trás desses discursos de ódio que temos acompanhado. Eu posso perceber, eu tenho duas visões. Primeiro é que ah, as pessoas podem ter o poder de falar ou de dizer aquilo que elas querem. E em Moçambique nós estamos a aprender mais sobre questões de LGBT, diversidade, ainda estamos há 20 anos a construir este saber, mas na medida em que as televisões não são travadas para proliferar mensagens de ódio, não estamos a fazer nada. O nosso papel como ativistas, como pessoas, o Dário bem disse, mas também as televisões, elas têm um poder muito grande em divulgar informações. A nossa lei deveria ser revista ou deveria estar atenta, ou o próprio Estado deveria estar atento em ver até que ponto, ou até que tipo de mensagem, ou quais são as palavras que podem ser proliferadas numa determinada mídia, ou televisão, ou uma estação emissora. Por exemplo, quando dizemos que Moçambique é um Estado de direito democrático, sim, sabemos que a democracia é a liberdade de expressão, de falar, mas quando começa a proliferar ódio e começa a excluir ou começa a desconstruir, já não é democracia. Já começa a excluir, começa a construir um determinado ódio para certos grupos, no nosso caso, de pessoas LGBT. Então, eu acho que as televisões têm sido um dos grandes proliferadores destes rumores de ódio contra as pessoas LGBT. Nós vimos na televisão o que aconteceu com uma mulher trans há pouco tempo no programa do Gabriel Júnior. Nós vimos. E aquilo muita gente achou que fosse graça, mas não foi graça, não. Não foi graça, não. Então, aqui, antes de nós irmos buscar as pessoas que promovem os programas, as televisões que fazem aquelas opiniões e constroem aqueles programas, precisam de ser chamadas a atenção ou temos que levar na barra do tribunal para responder algumas coisas. Muito obrigado. Obrigado, Cisne. Anek. Thank you so much for the contribution. I really enjoyed the engagement, enjoyed the contribution, the participation. It's been really exciting. Yeah, we have come to the end of the webinar. Like I said earlier on, that we will send each and everyone here a quiz that it's optional. You can respond to it, and then you'll get a certificate of participation. Thank you, Dario, for really, really leading this discussion. It's been really, really wonderful. The plan is also to do a regional webinar where we would look at the specific strategies around hate speech, what can civil society do, because we really have learned so much from other countries like cease and desist letters, take down notices, and things like that. We'll go into details how some of those strategies can become useful, maybe without necessarily going to court, that sometimes we can get perpetrators to maybe write an apology or do community service and so forth. So there are a whole lot of strategies that we can do and how we can work with the magistrates to take the hate crimes seriously. So thank you so much, Anneke. Thank you, Dario. Thank you, Lambda. Thank you, everyone who is here. Thank you, Antonio. It's been really, really great. Yeah, hope to see you very soon in the next webinar. Thank you. Bye. Thank you, Ana. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Abrem as Tchau, câmeras, tchau. quero vos ver. Obrigado. Eu quero vos ver, colegas. Abrem as câmeras. Ah, é?